As pessoas no mundo, elas são assim. Se elas encontram alguém que ajude elas pelos procederes da riqueza, desse mundo atual aí que nós vivemos, os diamantes, ouro, prata, encontre mulheres que se entreguem, que se levem a vida do jeito que querem levar, de qualquer jeito, sem argumento, sem dor, né? E sem os seus preconceitos entre o meio racial, do jeito que eles falam que eles vivem. Enquanto eles encontram uma pessoa abaixo da média, da crítica deles, de tanto que eles querem levar pelo dia a dia deles, o que acontece? Ele descriminaliza a pessoa, desmoraliza, eles fazem, igual São Paulo faz, o estado do Rio de Janeiro. Põe fogo no mendigo que está deitado debaixo da marquise da casa deles, mas nunca oferece um copo de água, ou um abrigo, ou um prato de comida, ou uma ajuda, ou um socorro. As pessoas, elas nunca param, mesmo que depois que destruam a vida de cada uma delas. É assim que é a minha vida cotidiana. Realmente, eu não tenho um dinheiro, eu não tenho um amigo, né? Amigo assim, que eu falo, não no sentido espiritual que eu tenho Deus, eu tenho Jeová e Jesus Cristo por mim. Isso aí eu tenho toda a convicção de todas as certezas no meu mundo, que eu vivo e de que eu sou. Por eles, eu não estou abandonado não, mas pelo homem que possui a sua riqueza, possui teu governo, possui seus eleitores, aqueles que dizem que ser amigos, mas que nunca deixa desarmar uma criança, nunca deixa que desarmar um traficante, nunca desarma um policial corrupto, que assim eles dão a sua legítima cobertura, assim como os políticos corruptos, que arma a polícia, para a polícia ser corrupta, para poder desmoralizar as comunidades. Qual é o ponto de vista disso? O maior ponto de vista disso aí, tudo, é que a Baixada Fluminense inteira, pela sua localização, pela sua falta de empenho, desempenho, de falta de amor e de fé, é o que conduz isso. O estado do Rio de Janeiro, a maior população é espírita, no sentido da macumbaria. E o menor sentido são os sentidos cristãos. Então, o que a gente vai aguardar de umas pessoas que só aprendem a maldade com uns e com os outros, que uma criança de 5 a 10 anos pega uma pedra e atinge o seu pai, mata a sua mãe, ofere o teu amiguinho, e aprende tudo isso aí que as pessoas estão fazendo na minha vida. Eu dou graças a Deus por não ter dinheiro, por não ser rico, por não ter a riqueza material. Mas eu sou feliz, mais ainda, pela forma que eu sou milionário, no sentido espiritual. Eu não me importo que as pessoas façam comigo, não. Porque tudo aquilo que elas fazem hoje, elas colhem amanhã da mão de outras pessoas que dizem que tanto são amigos delas. Entre meio disso tudo, o que se acontece? Vem a falta da inconveniência do dia a dia delas. Bora lá. Quando uma pessoa ela persegue a outra que é inocente, ela sabendo que está perseguindo aquela pessoa que tanto quis ajudar ela, tirar ela da lama, né, tirar ela daquele meio de sufocamento, dentro meio da sua bala cruzada, dentro meio da sua bala perdida, dentro meio da sua bala achada, de todos os dias, o que acontece? Ela maltrata aquela pessoa, ela afunda aquela pessoa. Assim são os políticos do mundo, assim são as religiões no mundo, assim são as pessoas que convivem pelo círculo do mundo. Ela odeia aquelas que procuram fazer o bem, e os políticos eliminam aqueles que querem mudar a política deles. Então, eu penso na vida dos meus filhos, na vida da minha família, pela covardia da Baixada Fluminense,
ao Rio de Janeiro. 60 a 65% que se esconde dentro da Baixada Fluminense, entre o meio do mato, é policiais fugitivos. É policiais da ativa, desativa, e assim sucessivamente. Aí o senhor pega 65%, com mais aí 80% entre o meio das famílias dele, o senhor tem quase 100% só por dentro da Baixada Fluminense, entre o meio da corrupção ativa militar. E tudo aquilo que a gente vive e desconvive, e o homem que desconjura até a Cristo através de um anjo, esse homem ele não é digno da própria sociedade dele que ele vive. Por quê? Porque eles passam a ser pior do que os animais. Um animal, um leão, uma girafa, um hipopótamo, um rinoceronte, você cria eles dentro da tua casa, do teu particular, ele se torna um bicho acessível, manso, se torna um bicho que você vai poder deixar qualquer uma pessoa chegar perto dele. Mas se ele tiver com fome, ele vai se tornar o quê? Um bicho agressivo. É assim que eu vejo esse Estado, pela fome que eles têm e pela forma que um governo brasileiro e mundial criou o Estado do Rio de Janeiro. Pela tua cobiça, pelo teu materialismo, pelo teu dinheiro, pelo teu empreendimento, pelas falsas religiões que se existem, tirando as testemunhas de Jeová fora. Então, durante todo desse percorrer, durante 7 anos, aos anos passados, aos anos presentes, se o governo não fizesse assim, criasse igual o Japão, a Coreia, a China, cria a sua população unida, sem uma guerra no meio deles, esse país que eu vivo, que eu não quero viver mais, que eu não tenho interesse neles, nem no material, nem na espiritualidade que não existe, esse país não seria assim. Seria um diferente. A gente olha para uma criança dentro desse país, a gente vê a nutrição dela nos olhos dela. A gente olha para fora pelos os ambiciosos. Você olha para os automóveis, você olha para tudo deles, está melhor do que uma vida humana. Que eles dão mais preferência ao bem material, à morte das pessoas, de que a própria espiritualidade delas que se convive e vive, que lhe dão pelo dia a dia, até mesmo entre meio das suas religiões, entre o meio do teu governo paralelo ou não. A vida, ela não é um conto de fada e nem uma história, mas ela é uma realidade do futuro, do passado, do presente e do ausente. Como que eu posso dizer que esse país aqui é seguro? Que aonde crianças aos 10 anos de idade já matam o pai e a mãe, o mundo aqui dentro já é como um cão que procura querer corroer o osso, que está defumado ou não. E aí a gente vamos vivendo, aprendendo, lidando, convivendo, entre meio de interagir. Aí passa por nós, cumprimenta nós, depois que o nosso sangue está no chão, ainda acha que nós somos obrigados a continuar convivendo com elas ou falando com elas. Mas elas, por derramar o nosso sangue, por elas começar a querer conviver entre o meio do alevante de uns e de outros que se levanta contra um sangue inocente, ela não deixa vivo. Elas vão lá e eliminam. Sabe por quê? Com medo da represária, da mão daquela pessoa que tanto ela praticou mal na vida dela e da família dela. Então aí cria um receio na mente delas. E elas vão lá e matam a pessoa.
É assim que o Estado do Brasil é. Não só o Estado do Brasil, mas pelo mundo afora. Eu sou um anjo e não nego a minha criação. Eu sou um arcanjo e não nego as minhas lutas. Eu sou um querubim e um serafim. A Jeová Deus, a Jesus Cristo, eu não nego. Eu continuo vivendo. Eu continuo aprendendo. Eu continuo lidando com aquilo que faz mal. Mas aquilo que faz mal se torna como uma água límpida, cristalina, que sai diretamente de uma rocha pura, purificada, que dá para beber. Desistir de certos tipos de pessoas, eu já desisti. Eu já deixei elas de lado. E nem tanto para elas eu olho. Sabe por quê? Porque quando elas fazem o mal na minha vida, vem um leão por trás dela e devora ela. Porque não deixa essas pessoas em pé. A minha mãe, ela me dá um conselho sempre assim: meu filho, entregue tudo sempre na mão de Jeová. E confia, que o mais você verá. Mas é assim. Mas por que é assim? O certo é assim. Porque Deus julga a cada um. Deus não é parcial. Em cada nação, ao homem que o busca e o que o teme, ele se torna agradável a Deus. Essas pessoas que têm seus veículos, que botam seus filhos, as filhas dos outros de 10, 15, a 16, a 17, a 20, a 30 anos, contra a própria vida de outras pessoas, a mente ela trabalha assim, ela não trabalha como um computador, porque um computador ele só apenas harmoniza o arquivo, e do arquivo você joga para a memória do computador. Se você quiser mudar o teu arquivo, tu tem que abrir a memória do computador, e por dentro da própria memória do computador, você tem que ir lá e mudar as tuas palavras que tu escreveu para o computador. Mas a mente humana, ela assim, ela trabalha desse jeito. Ah, meu filho, não é desse jeito. Está ensinando o errado pelo certo. Mas o errado estando errado e o certo estando certo. A mente dela vai abrindo. E ao ponto que ela vai vendo que aquilo que o pai ou a mãe ensinou, ou os amigos pôr na sua mente, e vê que o tempo aquilo que está errado, a mente pesa. Ela cai. Se cai no declínio, passa a ficar com medo, passa a se esconder, passa a querer matar o amigo que jogou a ele contra a vida de outros. E aí se começa aquela guerra da sua própria nacionalidade e das suas próprias amizades. Aí eu vou me esquentar com umas pessoas dessa, que nunca procuraram a Deus, nunca procuraram amar o teu próximo, nunca procuraram tirar uma criança de dentro de uma favela que anda com uma arma na mão, para não ver o sangue dela no chão, para poder dizer aqueles que estão sentados em um trono, para dizer que eles que estão certos, a mente das pessoas sendo criada errada, e quantas mentes daquelas pessoas se voltar contra aquele que se tornou aquela mente da tua criação errada, é pior do que o mal que você fez àquela pessoa. Elas são eliminadas definitivamente pela face da própria terra. Embora lá, uma pedra para você poder ter ela, você tem que ir no rochedo dela, quebrar toda ela, botar uma dinamite, explodir ela, e lá você fazer a modelagem dela, depois que ela está quebrada, para você poder se tornar e fazer aquilo que você quer. Aí vem, enquanto você explode aquela rocha errada, você é capaz de matar os teus trabalhadores pela uma explosão errada. Não existe nada que não tenha conserto, mas existe aquilo que nunca vai haver o seu conserto. Aí acha que eu me importo? Quem tinha que se importar pelaquilo que um dia poderia ser deles, que poderia mudar a vida deles, que poderia parar com uma bomba até mesmo na Rússia, na Ucrânia, em Israel, pela forma da ameaça dos Estados Unidos por cima dessas guerras, dessas nações, para depois vir falar que uns e outros estão certos e estão errados,
viver nessa, se jogando contra fulano ou beltrano ou cicrano. Não, meus senhores. O errado foi quando ele entrou no caminho do pobre se tornou o marginal, do marginal se tornou o assassino, do assassino se tornou a sua própria morte. Então é assim que a mente das pessoas trabalham. Não adianta você jogar pedra na casa do teu vizinho. Mesmo que teu vizinho não jogue pedra na tua casa, vai vir outro que vai apredejar a sua casa pior do que você apredejou do vizinho. Sabe por quê, meus senhores? Porque quando você faz o mal uma vida que tanto luta para poder continuar fazendo bem para você, você é destruído. Sabe por quê? Porque você destruiu um bem que era para ser o seu bem, que o Senhor fez para o seu mal, e ao seu mal o Senhor destruiu o bem, que era para o teu bem, pensando que era o mal. Nunca faça isso. Nunca pense que o bom é ruim, ou ruim é um bom. É um pecado fatal, até os olhos de Jeová Deus e Jesus Cristo. É um fator, é uma verdade. A mente humana, ela não é um computador. Porque aqui se faz na terra, aqui se paga nos céus e na terra. Deus é juiz. Deus julga a humanidade. Deus mostra à humanidade quem ela é. Quem são elas. Quem é elas. O mal que ela pratica contra a vida delas mesmo. Sabe? A espada ela é puxada para aquele que procura a justiça. A justiça vem através da espada a favor daquele que procura a justiça. Quem vai dizer que os senhores, que tanto viveram aí de palhaçada com a minha cara, vai encontrar justiça em outros países ou dentro dos seus próprios países? Não, meus senhores, não encontram não. Não encontra mesmo não. Relato por dentro da lei das escrituras sagradas de Deus, aí fala sobre os homens que um dia mataram Jesus Cristo, quando Cristo avisou eles, antes de eles fazer aquilo, que Jerusalém seria incendiada. O que aconteceu? Jerusalém foi cercada. Aí muitos que perceberam as palavras de Jesus Cristo, o que elas fizeram? Elas, meteram o pé. E quem ficou? Comeu a carne dos seus próprios filhos e bebeu o sangue dos seus próprios parentes. Verdade. Procura por dentro da lei de Deus. Os senhores ver realmente o que é o mundo e a mente das pessoas são. Pelo erro que se pratica e pela maldade que se guarda e pelo bem que não se faz. Aí as pessoas querem me julgar, se julgam vocês mesmos. Porque um dia cada um de nós vamos pagar pelos nossos próprios erros.